que alegria poder compartilhar um pouco sobre a matemática, sobre as experiências que eu fui acumulando ao longo da minha jornada de vida até aqui. Bom, a matemática para mim sempre foi um grande desafio, porque eu sempre tive um pouco mais de facilidade com a língua portuguesa. Mas sempre fui aquela aluna que se esforçava, que estudava muito e que tirava boas notas em matemática. E algumas coisas que eu recordo muito da minha fase de estudos, principalmente nos primeiros anos, né, de contato com a matemática, foram momentos em que uma prof trouxe para a sala de aula algumas laranjas para trabalhar com a gente a questão da contagem dos números, né? E foi muito interessante, assim, poder utilizar as frutas como um recurso para que a gente pudesse aprender algumas coisas ligadas aos números. Uma outra coisa que eu recordo com muita alegria, assim, também, que eu lembro que era muito interessante enquanto criança, olhar na sala de aula, a prof fez tipo um varal, assim, com números, né? E a gente tava iniciando a aprendizagem dos números, assim, tipo de 1 a 10, enfim. E eu recordo muito daqueles números, eles foram construídos assim com, eu não sei se era um material tipo EVA, o que era, mas eram coloridos. E era muito interessante porque a gente acabava fazendo associação dos números com as cores também. E foi muito interessante, assim, eu lembro disso com muita clareza, assim, né, desse aprendizado. Eu lembro bastante também dos problemas de matemática, né, que a gente acabava fazendo para resolver, assim. E eu confesso que às vezes eu ficava um pouco nervosa para poder resolver e fazer. E eu lembro muito do papel da minha mãe, a importância da minha mãe nesse movimento de aprendizagem, porque ela sempre me ajudou muito com as tarefas da escola e ela sempre me ensinava, né? Então era a pessoa assim muito presente para construir comigo o conhecimento ali, enfim. E era alguém que me dava muito suporte. A matemática para mim, do ponto de vista a parte da escola, assim, né, em experiências que não foram escolares, ela sempre foi uma experiência muito do brincar, assim, né? Então alguns brinquedos, algumas coisas que nós realizamos assim enquanto criança. Eu na minha infância convivia com primos, nós morávamos no mesmo espaço, né? Então eu lembro de uma situação que a gente utilizou os números ligados ao dinheiro. Nós tínhamos ali, eu acho que nem 10 anos, e a gente, de novo a história das laranjas, né? A gente juntou laranjas em casa. Na verdade nós tínhamos um pé de laranja perto de casa e esse pé dava muitas laranjas. E a gente então resolveu vender as laranjas. Então nós contávamos quantas laranjas a gente tinha. E aí a gente juntava aquele número de laranjas e aquele número de laranjas tinha um preço. E a gente fez uma banquinha, porque a nossa casa subia assim, né, numa rampa, e a gente fez no início da rampa que dava de frente para a rua uma tendinha. Então as pessoas vinham ali, diziam quantas laranjas elas queriam, a gente contava quantas eram, e aí a gente então cobrava um valor X, né? Sei lá, R$1, R$2. Na época eu nem lembro se já era moeda do real. E eu lembro dessa situação, que foi uma experiência não escolar muito legal da minha história, assim, com a matemática. E eu lembro com muita alegria disso. E as estratégias de aprendizado, né, que algumas professoras trabalhavam com a gente, eu tive a alegria de ter muita ludicidade no meu aprendizado também de matemática. E algumas vezes isso tudo foi muito desafiador também para mim. Aprender os números foi algo bem desafiador, mas é muito gratificante hoje poder olhar e relembrar dessas histórias e desse aprendizado. E eu fico muito feliz de saber que a gente vai ter a oportunidade de pensar em formas bem criativas e muito legais de aprender a matemática. Muito agradecida. Um abraço.